Se quem tiver a sua Bíblia e quiser abrir, abra a Deus. Dá uma olhadinha no capítulo 5, versículo 16. O que é que diz lá? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Pega aí, pastor Celso. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, com E maiúsculo, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando a gente fala assim em santificação, não é? Santidade, santo, aquela coisa toda, né? Nós lembramos que isso começa em Jesus, sim ou não? Que abre o caminho, mas a capacidade para viver essa vida, ela vem de quem? Ela vem de quem, Letícia? Do Espírito. Gilza, vem de quem? Do Espírito Santo. Só que você tem que prestar atenção nele. Você tem que procurar se relacionar com ele. Você deve dar bom dia, deve saudar o Espírito Santo, deve louvar o Espírito Santo, deve reconhecê-lo. Amém? Olha, é tão gostoso quando você entra nesse clima, gente. As sensações que ocorrem, não é? Ocorrem sensações. O senso da presença de Deus, ou o senso da presença do maligno. Certo? Quando você está num ambiente que alguém vem com uma conversa estranha, você já vai sentir logo. Essa relação com o Espírito Santo, pastor Celso. Pastor Evandro. Então, olha só. Eu ia ler o 1 Coríntios 6,9. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, olha só. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora, não é maravilhoso você ter o entendimento que todo mundo que veio a essa terra já veio em pecado. E cometeu-se pecados ou delitos. Por que cometeram pecados e delitos, né? Porque não conheciam a Deus e não tinha o quê? Arma para lutar. Nenhum homem tem, nenhuma mulher tem, nenhuma criança tem, nenhum jovem tem. Não é isso? Deus sabia disso. Então, como manter-se puro, né? Como prosseguir? Creia em Jesus e já é separado em Cristo, santificado em Cristo. Amém? Quem quer dar uma glória a Deus? Já é separado em Jesus. Amém? E vai desenvolver essa salvação. Porque na medida que vem a luz da palavra, você diz: epa, então isso é errado. Epa, então isso não pode. E não pode mesmo. Amém, gente? E aí, só que a gente não luta sozinho. Fala assim: você não pode lutar sozinho. Né, pastor? Essa luta contra o pecado está aí, né? Sim, senhor. Quando Paulo diz, né? Existe uma guerra dentro de nós, né? Ele fala: andai em espírito, mas jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí ele fala: a carne cobiça contra o espírito, ou seja, natureza pecaminosa, ela se opõe a tudo que é de Deus, e o espírito milita contra a carne, ou seja, o Espírito Santo é aquele que te ajuda a enfrentar essa tendência horrível que há dentro de você. Você quer ver uma coisa? Está com a Bíblia aberta? Fica muito claro que uma vez que você veio ao Senhor, Ele te libertou dessas coisas.
né? Então você não vai andar por aí bebendo. Não vai andar aí, diz que foi numa festa tal e daqui a pouco, né, jogou não sei quantas e estava caindo. Quer dizer, é horrível isso, né? Sim ou não? Sim ou não? Quer dizer, aí você vai lá para... Nós vamos lá para Gálatas 5, e quando começa a falar das obras da carne, nós não vamos dar uma pregação sobre cada obra da carne, tá? Apenas vamos citar, entendendo? Hoje, mas um dia devemos dar também. Prostituição, impureza e lascívia. Quem nunca lutou contra isso? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes e iras. E as discórdias carnais, né? E as dissensões e as facções. E a inveja, bebedice, a glutonaria. Então, é muito importante nós encararmos de frente o momento que Deus dá no ministério, né? Para que nós que queremos ir além, ao olhar qualquer coisa dessa dentro, você diz, eu preciso da ajuda do... Nós precisamos da ajuda do... Mas a ajuda dele que ele dá é todo dia. Agora é muito interessante que diz o seguinte, qual o grande segredo? O grande segredo. Aqui em Gálatas diz, anda em espírito. Em Efésios diz, seja e cheio é ser o quê? Controlado pelo Espírito. Significando que quem não decide se render ao Espírito Santo, passa por tormentos. Você veja quando se fala lá em Efésios, enchei-vos do Espírito, é um imperativo. Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu vou repetir, eu preciso ser cheio do Espírito. Agora, evidentemente, que qual é a condição para que alguém seja cheio do Espírito? Qual é a condição para que alguém seja cheio do Espírito? Ora, é muito fácil, a gente pode pegar, recordar o início da igreja primitiva. Eu até já preguei. Aqueles homens que antes da ressurreição, homens e mulheres, né? Eram débeis, como o próprio Pedro. Quando se dá o evento da ressurreição e Jesus, não é, os censura pela incredulidade, segundo Marcos, correto? Censurou, e eles estão diante de, olha só, estão diante de quem? Hein? Eles o conheceram antes, não foi? Antes da ressurreição, conviveram com ele, tinham ideias contraditórias sobre ele, e ele afirmava quem ele era, ele afirmou quem ele era, e afirmava que ia morrer na cruz, né? E davam até lugar ao diabo, quando Pedro, né, o diabo botou aquelas palavras na boca de Pedro. Sim ou não? Sim ou não? Então a gente poderia falar sobre isso, e deve falar muito para poder alertar que nós não somos diferentes dele, nem diferente de nós, né? Mas o que determinou foi que eles finalmente fizeram o quê? Creram. E uma crença real, ela é prenúncio de uma ação e comportamento correspondente àquilo que você está crendo. Não é mera emoção. A fé é certeza das coisas que se esperam, prova das coisas que se não veem. Então, se eu creio eu tenho agora o acesso a Deus através de Cristo, né? E o inferno já era, e agora céu. Enquanto não vou para o céu, vivo para Ele aqui. Isso, pastor, é o maior tesouro. Talvez algumas pessoas são débeis porque tem outras coisas que estejam competindo com elas e elas dando atenção a essas coisas e não a essas verdades. Mas é preciso você lembrar que os apóstolos fizeram exatamente isso.
Número 2, prestar atenção às palavras do Senhor. E o Senhor disse que eles deveriam ir para Jerusalém, deveriam permanecer em Jerusalém, para eles serem o quê? Revestidos do poder do alto. O que eu vejo aqui, o que nós vemos aqui neles? O interesse maior era em obter agora o Espírito Santo para terem poder. Nunca, jamais algo vai acontecer se você não tiver esse interesse. Eles tiveram, pastor Evandro, este interesse. Sim, senhor. Interesse tal que levou eles a buscar, quando o Senhor Jesus mandou que eles fossem para Jerusalém e lá ficassem orando até que do alto viesse o poder do Espírito Santo. E eles acreditaram. Ficaram lá 10 dias até acontecer. E é isso que a gente deve fazer, né, reverendo? Deus tem falado com o Senhor que nós devemos ficar em oração e ser cheio do Espírito Santo. Vai chegar uma hora que todos vão ser cheios do Espírito Santo, mas tem que querer. Quer dizer, pastores, aquela mensagem que vem de um fato incontestável é que vai dar agora significado à minha existência. Meu irmão, você pode ser desembargador, você pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, você pode ser suboficial, você pode ser capitão, você pode ser dono da Globo ou da Rádio TV Bandeirantes, você pode ser o que for, o que for, mas presta bem atenção, nada será mais importante do que a tua relação com Deus. Qual é a condição para sermos cheios do Espírito Santo? Sermos dominados pelo Espírito Santo. A sequência é andar no Espírito, para não satisfazer as concupiscências da carne. Aí começamos a falar de sermos cheios do Espírito Santo para a santificação, mas ao mesmo tempo fomos entender a importância para que sejamos cheios do Espírito Santo, uma condição de um esvaziamento. O buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quantas vezes vocês já ouviram essa palavra? Busca o reino em primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar, primeiro lugar. Não, primeiro lugar é o meu trabalho. Não, primeiro lugar é o reino. Primeiro lugar é o meu casamento. Não, primeiro lugar é o reino. Primeiro lugar é o meu lazer. Primeiro lugar é o reino. Porque a satisfação da nossa alma, a resposta para as nossas perguntas, nós só encontramos em Jesus Cristo. Eu não acredito nessa igreja capenga, essa igreja de programa, essa igreja de entretenimento. Eu acredito na igreja como a de Atos dos Apóstolos, onde as pessoas se reuniam para adorar o Todo-Poderoso, para reverenciar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o povo tinha sede de orar, de clamar, e quando eles oravam, era tão poderosa que tremia o lugar. Eu acredito numa igreja que ora e faz o inferno estremecer. Essa igreja, eu quero, se necessário, dar a vida por essa igreja. Não um clube religioso, não um teatro. Essa igreja que ama as almas. Os bares estão ali lotados. Os inferninhos também. Os lugares também. Então eu acredito nessa igreja que se esvazia e acredita no ideal de Deus.